Eu sou a Karina, do Fábio, como a gente sempre se apresenta, né? Nós estamos casados há 20 anos, né? E eu estou na comunidade há 22 anos. Eu sou o Fábio, da Karina. Estamos casados há 20 anos, né? Como ela acabou de falar. E nós estamos na comunidade servindo há 22 anos. Eu cheguei na Comunidade da Graça através de uma amiga, a Karen, do Abdala, e ela sempre me convidava, eu sempre passava lá onde ela trabalhava, e ela sempre me convidava, vamos, e um dia eu aceitei o convite, mas eu fui na célula da casa dela, não fui na igreja primeiramente, eu fui na casa dela, na célula, fui muito bem recebido, muito bem acolhido, e de lá para cá... Nunca mais saiu. Nunca mais saí de célula nenhuma, tô lá. Eu também. Eu cheguei na comunidade, eu tinha 22 anos, e isso foi em 2003. E quem cuidou de mim inicialmente foi a Najara e o Edson. Eles que me acolheram naquela época. E a gente era um grupo de jovens, né? A comunidade ainda era lá na Alvinópolis. E o primeiro prédio lá da Alvinópolis, e eu fui muito bem acolhida na época. Foi como eu te falei, eu cheguei na igreja sem saber nada de Jesus, eu não conhecia nada de Jesus, né? Então era tudo muito novo para mim, né? Saber, entender, compreender o que é ser crente, na época do crente. Eu não sabia que crente, né? Não fumava, não bebia, não namorava antes de casamento, né? Aquelas coisas. E a Najara cuidou de mim, teve uma paciência enorme comigo, né? Porque você chegar na igreja assim, né? Sem nenhum conhecimento. O Fábio ainda ele era crente desde que nasceu. Porque a Anice sempre foi cristã e levou ele para a igreja a vida toda, né? Então o Fábio tem conhecimento da palavra, eu não tinha nada. Então eu cheguei na igreja, né? Eu cheguei realmente assim, sem saber nada do que era o evangelho, de quem era Jesus. Eu não sabia nada de Jesus. Então, quando eu cheguei no GECEM do Abdala e da Maria, como o Fábio falou, ele já estava lá. Porque a Karen, né, como ele tinha o desmanche, a Karen tinha a mecânica com o pai, então eles eram, na verdade, negócio, e a Karen, muito amiga do Fábio, sempre convidava, então o Fábio foi primeiro para a célula do Abdala com a Maria, e eu cheguei depois. E aí a gente se conheceu na célula, né? E a gente era um grupo de jovens, eu já frequentava por causa da Najara e do Edson, mas daí eu fui pra lá. E lá tinha bastante jovens também, a Cíntia, o Fum, a Karen, o Juninho e o Joel, então, eles eram, 2 anos de idade, muito engraçado essa gente, né? E então a gente tinha uma galera de jovens que ia lá, lembra? Tinha o Valdir, o Fernando, era uma galera enorme. Era muita gente. Então, a gente tinha uma turma muito boa que frequentava o GECEM, e a nossa vida na comunidade ela era muito intensa como jovens. E aí a gente, né, tinha muito relacionamento, essa é a verdade, a gente tinha com todo o grupo, né? E foi muito legal, porque a gente viveu mesmo intensamente isso aí. Os jovens da comunidade, E saiu bastante coisa dali, né? O pessoal, muitos estão aqui na comunidade ainda. Casados, né? Servindo, amando Jesus. Então, assim, foram tempos maravilhosos. Eu acho que marcou foi realmente as amizades. As pessoas ali que me acolheram e tudo, e elas começaram a fazer parte do meu dia a dia. Então, assim, foi muito marcante isso aí na minha vida. Foram pessoas que me ajudaram muito a estar até aqui, né? Até aqui. Porque, assim, pelo contexto de vida que eu tinha, né? Por eu ter uma família completamente desestruturada, né? Ninguém na minha casa tinha religião nenhuma. Como eu te falei, a gente nunca creu em nada e ninguém nunca nos ensinou nada. Então, quando eu cheguei na comunidade, eu comecei a ver o relacionamento que as pessoas tinham e o cuidado que todos tiveram comigo. Porque não foi só a Najara e o Edson eram os principais, porque eles eram os líderes da célula, então você acaba tendo essa afinidade com o líder. Mas toda a igreja.
Então, desde os pastores, eu lembro da Patrícia, do Mauro, quando ela me viu grávida, né? E ela me deu coisas, ela cuidou de mim. Eu nunca tinha visto aquilo. Eu nunca tinha visto aquilo, um cuidado, alguém abrir mão. A Najara, o que ela abria mão do tempo dela para cuidar de mim. Eu lembro que uma vez eu estava voltando do centro, eu trabalhava e eu andava muito a pé, porque eu não tinha dinheiro para nada, né? Eu era pobre demais, desci. E aí eu lembro que eu estava voltando da cidade com muita dor de cabeça, eu tinha enxaquecas muito forte, e eu passei pela casa dela, era umas 5 da tarde, e acho que nem era dia de célula. E eu toquei a campainha, ela abriu, e eu falei, eu posso entrar só para tomar uma água? Eu tô com muita dor de cabeça. Ela me colocou deitada na cama dela. Ela me deu remédio, me cobriu, fechou a porta e falou, descansa, pode ser enxaqueca, a luz causa essa dor. Ninguém nunca tinha feito aquilo por mim. Então, o amor, o cuidado, que é esse se doar, é o abrir mão. Cara, minha casa é sua, entra aqui, deita na minha cama. Sabe, são detalhes que hoje eu faço assim com uma facilidade tremenda, mas naquela época, eu receber aquilo de alguém era algo inédito, era algo que eu nunca tinha visto. Né? E a gente ficou 11 anos com célula na nossa casa, cuidando de pessoas, né? E passou tanta gente lá em casa, a gente tem tanta história, né, com as células, meu Deus, e pessoas que estão no grupo até hoje, né, que a nossa célula multiplicou e um grupinho ainda ficou para lá e a galera é unida, continua junto e servindo. A maioria, a gente teve uma época na nossa célula, e isso que é muito legal, porque a forma como eu e o Fábio, a gente sempre conduziu a nossa célula e ministerialmente tudo o que a gente faz, porque todo mundo fala, Karina, você faz demais, né? Porque eu sou assim, e eu entendo que eu sou exagerada mesmo. Só que eu acho que eu faço muito pouco, perto do que Jesus fez por mim, sabe? A minha entrega. E as pessoas que convivem comigo, elas acabam entrando nessa mesma sintonia, porque eu não deixo a peteca cair. Eu falo, não, vamos juntos, serve sim, vamos lá, faz isso e tal. E eu lembro que teve uma época na nossa célula que todos eram do Ministério Infantil. Então isso é muito legal, é exatamente isso. A célula tem esse poder de incentivar as pessoas, né? De engajar as pessoas, de mostrar, cara, faz sentido, vamos servir junto. Não vamos só de domingo lá e vir aqui de quinta-feira, não, cara, entrega, serve, vamos colaborar, tem muito mais a se fazer, né? Tem muito mais, são jovens, são crianças, são casais, e é legal isso, porque essa conexão que traz, o poder que a célula tem, né? De aproximar as pessoas e de trazer essa sintonia, esse ambiente para as pessoas, de elas entenderem que elas podem servir e que é bom servir. A gente cuida, né, de algumas células e continuamos cuidando das pessoas, cuidando de casais, né? A minha paixão é cuidar de casais. Eu gosto de falar, né, com as pessoas, ajudar. Então isso é muito bom, né? Acho que na célula, o poder da célula é esse, é você conseguir ter essa proximidade, essa intimidade, esse relacionamento e de você incentivar as pessoas a permanecer. E a célula, e a gente nunca abriu mão. Nunca, a gente nunca falou, eu estou passando por esse momento difícil, agora eu não posso mais ter célula. Nunca, isso nunca passou pela nossa cabeça. Muito pelo contrário, eu lembro que teve uma pessoa na época, quando fechou o desmanche, que aquilo foi uma crise muito forte para nós, né? Você tem uma empresa fechada, o Fábio era praticamente tudo, porque o sol complementava a nossa renda naquela época, e você vê que a empresa fechada, a gente não tinha reservas de dinheiro guardado, né? A gente vivia do dia a dia, quem tem comércio vive do dia a dia. Eu lembro que teve uma pessoa que falou para mim na época, porque na verdade a gente ia célula, dava aulinha para as crianças, era a mesma história, fazia muitas coisas na igreja, tinha mulheres intercessoras de terça de manhã, que eu vinha com a Marisa, a gente tinha toda aquela questão, e uma pessoa falou para mim assim, agora chega, né? Agora tá na hora de parar um pouco, que você tem que focar aí nas empresas. Eu peguei e falei, agora? Que isso? Eu falei, não, é o contrário. É agora que eu tenho que me firmar, que eu tenho que estar junto com os meus irmãos. Eu falei, não, você tá equivocada. E a gente nunca abriu mão, nunca, nunca. Né? Mesmo nos momentos muito difíceis que a gente passou no decorrer, até com filhos, com tudo, a gente nunca abriu mão de ter a nossa célula, de ir em célula, de cuidar de pessoas. Isso nunca passou pela nossa cabeça. A gente não fala o prédio, né? A gente fala as pessoas.
Eu falo a família Comunidade da Graça. A célula me dá esse senso de pertencimento, eu pertenço a algum lugar. E isso para mim é muito importante, porque eu vou ficar emocionada. Você começa a lembrar, né, lá de trás, e aí eu fiquei pensando enquanto você estava falando, porque é isso que a célula fez para mim desde quando eu cheguei na comunidade. Né? Quando eu olho há 22 anos atrás quem eu era, e o que a célula daquele momento, e o que ela me trouxe em todos esses anos até aqui, ela me deu esse senso de pertencimento. Eu pertenço a uma família. Talvez uma família que eu nunca tive, né? São tantos fatores, mas a célula me traz isso, esse senso de pertencimento. Eu pertenço a esse lugar. A célula, para mim, ela é um fator de transformação na vida do cristão, porque é ali que você se relaciona, que você conhece mais Jesus, que você acaba vendo os defeitos das pessoas também, você consegue ver a forma como a pessoa é. Então, assim, a célula, ela transformou... E amá-la de perto, né? Total, né? A célula, ela transformou total o meu entendimento de Jesus, de como Jesus, ele transforma a vida das pessoas, pessoas normais. É assim que é a célula. E um convite que eu quero fazer a vocês, casais, que ainda não participam de uma célula, ou vai só a esposa, ou vai só o marido, mas é um convite e um testemunho do quanto a célula nos ajudou como casal a permanecer casados. Em todas as fases, né, nós temos 2 filhos, um de 22 anos, a Alice com 15, então a gente passou por muitas situações. E foi a célula, as pessoas da célula, os nossos líderes, né, que sempre nos ajudaram, nos incentivaram, nos guiaram nos momentos de dificuldade, quando a gente se sentiu perdido, né, com 2 filhos pequenos, com situações financeiras, o desafio entre marido e mulher de como se conectar com 2 crianças pequenas. E foi tão importante a gente, naquele momento que a gente estava passando por aquilo, a gente ter uma célula, ter amigos e ter líderes que oraram por nós, que nos ajudavam, que nos ouviam, que ficavam depois que a célula terminava para conversar com a gente, para nos aconselhar. Né? Isso foi maravilhoso para nós e isso foi que nos fez continuar casados, entender o princípio do casamento. Isso foi maravilhoso para nós, né, Fá? Isso trouxe muita cura para a gente, trouxe muita direção. Então eu convido você, né, se você ainda não participa de uma célula, vá, procure uma célula, né? Crie esse vínculo, essa afinidade com os irmãos da célula. Abra seu coração, abra suas dores, fala daquilo que você precisa de cura, que você precisa de ajuda, porque todo mundo está ali para se ajudar e ser ajudado também. A célula, na verdade, né, o nosso casamento, ele é fruto de célula e fruto de cuidado do Ministério Casados e Felizes. Sim, e para vocês, né, casais, né, em especial, que não frequentam uma célula ainda juntos, né, permita-se, né, se não vai o marido, se não vai a esposa, se permita viver a célula, viver essa experiência da célula, porque ela é transformadora, ela sustenta, ela ajuda, ela cria amizades, assim, só vivendo para você saber. Eu acho que o casal que estiver indo numa célula, ele cresce muito.